Clientes percebem advogados como centro de custos. Perceberam que, geralmente, é mais barato fazer em casa, comparado com em grandes empresas. Clientes não querem mais pagar trabalhos de advogados júniores porque não percebem valor. As plataformas de serviços jurídicos, usando uma combinação de advogados remotos e inteligência artificial, vão substituir totalmente advogados para trabalho de massa. Só vão sobrar advogados que executem serviços mais complexos e não massificados. Órgãos de classe vão lutar contra. Vão obter pequenas vitórias, mas certamente vão perder a guerra. O Paulo já tinha falado sobre isso no nosso encontro anterior. Eu começo com a postagem feita, com a leitura dessa postagem do Orlando, para que se tenha consciência de que este é um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro, e que é um fenômeno que atinge não apenas a área do direito, mas atinge todas as áreas. Ontem, a UOL tinha uma notícia sobre grandes cirurgiões fazendo mutirão de cirurgias à distância por computador. Os pacientes estavam em vários locais e eles estão num computador e eles fazem a cirurgia à distância. Hoje, você tem computadores que fazem um diagnóstico com grau de precisão médica muito superior à do médico. Você coloca os exames no software e ele te dá um grau de precisão maior do que o médico. Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos uma situação na qual eles pegaram os principais advogados americanos que tratam de análise de contratos e fizeram uma disputa entre esses advogados e o Watson. O grau de precisão dos advogados, os melhores advogados americanos, foi 87%. O grau de precisão do Watson foi 95%. O Watson faz isso com uma agilidade que nós, humanos, não conseguimos fazer. É claro que o Watson tem que ser preparado para isso, e aí precisa de humanos. Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. Agora, falar um pouquinho sobre ensino, mas já tendo essa perspectiva de fundo. Por que falar sobre ensino? Porque, quando nós falamos em formação profissional, mercado de trabalho, e os problemas que a OAB terá no futuro com essa massa de advogados, talvez desempregados, diz respeito também às faculdades que formam esses profissionais. Eu, assim, em termos de números, de uma maneira muito resumida, eu tentei, nesta semana, ter os últimos números oficiais, mas a plataforma do INEP é muito complicada, então vou trabalhar com números aproximados mais genéricos. O Brasil tem hoje em torno de 1.200 cursos de direito, sendo que há hoje em torno de 100 pedidos de criação de novos cursos. Nós estamos no mês de abril, nesses 4 primeiros meses do ano, recebemos já 6 processos de pedidos de criação de novos cursos em Santa Catarina. A Ione visitou uma semana passada, hoje nós temos 2 colegas da comissão em Palhoça visitando outro, a semana que vem eu vou a São Miguel do Oeste visitar outro, e assim, a comissão, nós temos um trabalho de conferir se as informações do processo estão de acordo com a realidade. É a única informação que a gente presta, quem emite o parecer é a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal. As comissões estaduais não têm nenhum poder opinativo. E a OAB Federal tem o poder de opinar, mas ela não tem poder de veto. Quem decide, em última instância, é o Ministério da Educação. Nós temos hoje mais de 1 milhão de advogados, todo mundo sabe, e mais de 4 milhões de bacharéis em direito formados no Brasil. Isso significa que 1 em cada 250 habitantes é advogado e 1 em cada 50 habitantes é formado em direito, saiu de uma faculdade de direito. Esses são os nossos números. Além disso, tem magistratura, Ministério Público, delegados. Eu sempre faço uma observação que uma das coisas que se percebe claramente pelos números é que a maioria das pessoas que faz curso de direito não pretende ser advogado. Se todo mundo que faz curso de direito pretendesse ser advogado, nós teríamos que ter em torno de 3,5 milhões de bacharéis em direito inscritos no próximo exame de ordem. Porque nós temos 3,5 milhões de bacharéis em direito que não estão
que não são inscritos na ordem. Vamos supor que 500 mil sejam servidores públicos. Não sei, eu não tenho esse dado, mas que estivessem em algum exercício de função pública. Nós ainda teríamos 3 milhões de bacharéis em direito não inscritos na ordem. E o número de inscritos nos exames de ordem é na faixa de 100 mil, 120 mil, 115 mil, às vezes um pouco menos de 100 mil. Portanto, nós temos um imenso número de pessoas que fazem o curso de direito por outros objetivos que não seja ingressar na advocacia e, em muitos casos, nem ingressar no serviço público. Faz para ter o diploma, para ter progressão na carreira, por uma série de outros motivos. Acho que esse também é um dado que é importante que se tenha. Para se pensar uma educação jurídica para o futuro, me parece que nós temos uma primeira pergunta que teria que ser respondida, que é: para que servem os cursos de direito? Eu acho que é um equívoco da OAB, em muitos momentos, não falando institucionalmente, da Comissão Nacional em especial, quando ela encara os cursos de direito como se os cursos de direito tivessem como sua função primordial formar advogados. E uma preocupação com o controle das faculdades centrado na ideia de que as faculdades colocam no mercado uma quantidade excessiva de profissionais do direito. Os números desmentem isso. Os números dizem que, de cada 4 egressos, apenas um ingressa na ordem. E vocês vão dizer: não, é porque reprovam. Não, nós temos dados. O professor Alexandre Veronese, que é um especialista na área, ele fez um levantamento e, mais ou menos, o que se tem é o seguinte: 90% de quem faz o exame de ordem passa. Vocês vão dizer assim: não, mas a gente tem uma reprovação de 80%. Sim, mas vocês não consideram. Os dados que a gente tem acesso não são os dados de repetição. Regra geral, até o 4º exame, 90% passa. Roda no primeiro, roda no segundo, mas até o 4º exame passa. O outro dado, que é o fato de que eu tenho 100 mil pessoas fazendo exame de ordem, num universo de 3 milhões que poderiam fazer, significa que uma grande parte não faz exame de ordem. E que, portanto, o mercado primordial dos cursos de direito não é hoje a formação profissional para a advocacia. Existe uma preocupação, uma busca muito grande dos concursos públicos e existe uma busca muito grande de já servidores públicos que, através da obtenção do diploma, conseguem uma progressão na carreira. Isso na Universidade Federal a gente tivemos situações desse caso. E nós temos as situações de pessoas que são donos de empresa, são administradores, contadores, exercem outras profissões e que veem o direito como uma segunda profissão, uma segunda formação que auxilia ele na tarefa que ele exerce e que ele não vai exercer, e que normalmente não buscam. Então, essa seria a primeira questão. Para que servem os cursos de direito? Porque se os cursos de direito eles servem efetivamente para formar advogados, eles não foram criados para isso, a gente tem que ter clareza. Eles foram criados para formar a burocracia do Estado brasileiro. Isso está escrito no Estatuto do Visconde de Cachoeira, lá do século XIX. Eles foram criados para formar a burocracia do Estado brasileiro e pensar o Estado brasileiro. Isso são os 2 objetivos da criação dos cursos. A ideia dos cursos como formação de mão de obra liberal, ela é posterior, ela não está na origem do curso. Coimbra já era assim. O curso de Coimbra era o curso que formava toda a burocracia do Estado português, e os nossos cursos eles são herdeiros dessa tradição de Coimbra. Então, a primeira questão é essa: para que servem os cursos? Eu não tenho uma resposta, mas eu sei que os cursos não servem só para formar advogados, e também não servem só para formar servidores públicos. Por que estou dizendo isso? Porque a minha preocupação não é com a quantidade de cursos ou com o número de egressos dos cursos. Eu acho que a nossa preocupação deveria ser com o tipo de ensino que os cursos possuem e com a forma de seleção que a OAB faz dos seus quadros. Porque, para mim, a questão central está no exame de ordem e não na quantidade de cursos. Eu não teria problema de ter 10 milhões de advogados no Brasil se a OAB tiver um instrumento adequado de seleção dos seus quadros. Quem não passar, não entra, não tem a carteira, não exerce a profissão. A área do direito, eu disse isso há 2 anos atrás, quando eu fui convidado aqui para falar sobre código de ética.
É muito curioso como a área do direito é uma das áreas mais temerosas à liberdade. Nós temos um medo imenso da liberdade. O nosso código de ética é um dos exemplos disso, não pode nada. Em termos de propaganda, vocês vão aos Estados Unidos, é outdoor de advogado, é propaganda. No Brasil não pode nada, não pode, até o tamanho da propaganda é regrado. Isso eu disse aqui há 2 anos. Nós temos um medo imenso da liberdade. E esse medo faz com que a gente, ao invés de nos preocuparmos com o nosso processo de seleção, nós nos preocupamos em fechar o curso. Nós temos medo da liberdade, de dar aos outros a liberdade de fazerem ou não o curso, de buscarem os seus caminhos. Eu acho que a saída não é por aí, na minha perspectiva. Eu não sei dizer para que servem os cursos, mas os números dizem que eles não servem para formar advogados. Formação de advogados é das funções exercidas, mas que depende de um sistema posterior. A segunda questão que sempre se coloca é que o ensino jurídico está em crise. Bem, eu escuto isso, eu pesquiso esse tema desde 1983. Eu tenho em torno de 10 livros escritos sobre o tema, 100 artigos na área de faculdades de direito, ensino do direito, direito educacional, e sempre, em todos os momentos, essa ideia de que o ensino de direito está em crise, ela aparece, a primeira vez que eu vejo as referências é 1850. 1850, quando se liberou a presença aos cursos de direito no Brasil, olha, 1850 faz tempo, né? Nós estamos há quase 200 anos, já se falava que o ensino de direito estava em crise. Eu tenho uma crise quando eu tenho algo que não é capaz de atingir os objetivos para os quais foi criado. Os cursos de direito foram criados para formar a burocracia do Estado brasileiro e eles formam a burocracia do Estado brasileiro. Sob essa perspectiva, os cursos de direito não estão em crise. Essa afirmação é do professor Joaquim Falcão, que, pela notícia que eu vi hoje pela manhã, desde ontem faz parte da Academia Brasileira de Letras, foi diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, foi, durante 2 mandatos, membro do Conselho Nacional de Justiça, da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, um professor de Direito Constitucional, e agora nós temos um jurista na Academia, mais um na Academia Brasileira de Letras, com o ingresso do Joaquim. Joaquim sempre dizia assim, se nós olharmos para o objetivo para o qual os cursos foram criados, os cursos não estão em crise, eles estão cumprindo exatamente aquilo por qual eles foram criados, formar a burocracia do Estado Nacional. Se esse não é mais a função dos cursos de direito, se os cursos de direito hoje têm uma função múltipla, para que nós pudéssemos afirmar que os cursos estão em crise, nós teríamos que ter uma clareza de para que eles servem e sabermos exatamente se eles cumprem os objetivos para os quais eles servem. Como nós não temos nem clareza do que para que eles servem, é muito difícil nós afirmarmos que eles estão em crise. Um dos elementos que normalmente é colocado, quando se coloca a questão da crise e da qualidade dos cursos de direito, ou seja, de que os cursos de direito estariam hoje com uma qualidade muito baixa, é o índice de reprovação no exame de ordem. Sinto dizer, isso é axiologia, não tem nenhuma base científica. O exame de ordem ele é um exame que está nacionalizado, unificado, há 5 ou 6 anos. Então, eu não tenho base nenhuma de comparação para poder dizer o que eu tinha de 5 ou 6 anos para trás em graus comparativos. Quando eu digo que algo hoje é pior do que era ontem, eu tenho que ter parâmetros de comparação entre o que existia antes e o que existe agora. E esses parâmetros têm que ser os mesmos. Então, se eu quero usar o exame de ordem como parâmetro, eu só posso fazer isso comparando os últimos 6 anos. Eu não tenho como comparar o período no qual o exame de ordem era estadualizado, eu não tenho como comparar o período no qual não havia exame de ordem. Eu sou de uma geração que não fez exame de ordem, acho que o Paulo também não fez exame de ordem, muitos dos que estão aqui não fizeram exame de ordem. É muito difícil comparar se o nosso ensino era pior ou era melhor do que o de hoje, porque eu não tenho elementos de comparação. Se eu pegar a titulação de professores,
hoje é muito melhor. Se pegar a carga horária, hoje é muito maior. Se eu pensar em prática jurídica, hoje é muito melhor. Na nossa época nem tinha prática jurídica. Se eu pensar em exigência de trabalho de conclusão de curso, hoje é muito melhor. Antes não tinha. Eu tenho que ter critérios comparativos. Eu não estou dizendo que o ensino hoje é melhor. Eu estou apenas dizendo que, cientificamente, porque nós, na área do direito, nós temos um amor à opinião. Nós achamos que podemos ter opinião sobre tudo e que a nossa opinião é o que vale. Não. Quando se fala de ciência, não vale opinião. Quando se fala de ciência, eu trabalho em dados. Dados, para que eu possa afirmar se é melhor ou pior, eu tenho que ter dados do passado, dados de hoje e comparar. Os dados que eu tenho, que são de titulação, de currículo, etc., não apontam que os cursos são piores. Os dados sobre resultado, que seria o exame, o ENAD hoje, antigo provão, hoje ENAD, e o exame de ordem, eles precisam de um tempo suficiente de aplicação de forma uniforme, que permita grau de comparação, e só permite que essa comparação seja feita naquele período do qual eu tenho o resultado. Então, este é um outro problema quando nós fazemos a comparação. A nossa opinião sobre a nossa experiência pessoal, ela vale muito pouco ou quase nada, porque não se pode generalizar a nossa experiência pessoal. Mas se eu fosse pensar na minha experiência pessoal, e cada um pode pensar na sua, eu diria que o curso que eu fiz era muito pior do que a grande maioria dos cursos que eu vejo funcionando hoje. Eu fiz uma faculdade de interior, que não tinha nenhum professor titulado, eu não tive estágio, eu não tive TCC. Os meus professores, eu tive professor que tinha feito o segundo grau intensivo em 2 anos, ele fez supletivo de primeiro e segundo grau, depois fez faculdade de Direito, depois fui diretor da faculdade. Era uma pessoa extremamente dedicada, mas se eu olhar o curso que eu tive, eu me formei em 82, e comparar com os cursos que eu vejo, se eu comparar com a instituição que eu me formei, a instituição que eu me formei tinha um curso que tinha pouco mais de 20 professores, apenas graduados. A instituição que eu me formei hoje tem mestrado, doutorado, um dos maiores índices de aprovação no exame de ordem, é outro curso, passado esse período de tempo. Então, acho que nós também temos que ter um pouco de cuidado com essa situação, com esse hábito que nós temos de dizer que o ensino do direito no Brasil nunca foi tão ruim quanto ele é hoje. Talvez ele seja, mas não por esse motivo. Quais são os principais problemas que a gente tem hoje no ensino, numa perspectiva, como eu vejo? Primeiro, que a gente tem um ensino verbalista e centrado no professor, isso sempre foi assim desde Coimbra. Um problema que, para mim, é mais grave, que é a nossa base teórica dos cursos é a axiologia e pseudociência. Nós ensinamos para os alunos aquilo que nós achamos. E aí, o ano atrasado, eu fui a um evento na Federal, organizado pelo curso de Filosofia, sobre pseudociência. E lá falou um profissional da medicina, um professor da biologia e um professor da filosofia. E eles colocavam o problema de como essa coisa chamada pseudociência invadiu as diversas áreas do conhecimento. Então, assim, é comum se usar Einstein para explicar direito. As pessoas, a ideia de complexidade e outras ideias, elas viraram moda. Isso entra no discurso fácil de todas as pessoas para explicar qualquer realidade, mas só que elas não se sustentam quando você vai ver uma teoria original do autor e perceber que aquilo não se aplica à situação que você usa. E nós, no direito, então, assim, hoje... Até eu vou... Mas, assim, quando nós olhamos para o que se diz na área do direito, tudo que acontece em qualquer área do conhecimento, a gente passa no dia seguinte a achar que aquilo se aplica na teoria do direito. Tem teoria do direito para tudo. Isso, para mim, é um problema clássico. Eu, que era um alternativo nos anos 80, virei um positivista keynesiano. Direito é o que está na lei. Ponto. Porque virou uma bagunça. Hoje, qualquer coisa é direito, e se qualquer coisa é direito, nada é direito. Nós passamos a ter um problema grave de funcionamento do sistema de justiça. Nós temos um outro problema muito grave, que é a substituição do conhecimento e da ciência pela ideologia e pela moral. Os professores vão para a sala de aula defender suas posições ideológicas ou suas crenças morais,
E eu fiz isso, alguns foram meus alunos e vão lembrar disso, e faço minha meia-culpa. Acho que todo mundo que foi professor, em algum momento, fez isso. É um problema grave na Faculdade de Direito. Hoje a gente olha para o Supremo e olha para o Poder Judiciário e a gente vê um ativismo judicial extremamente alto. O culpado desse ativismo judicial são os movimentos críticos, somos nós mesmos, foi o direito alternativo, foi o meu orientador de mestrado, o professor Luiz Alberto Vará, com o seu discurso de que vale tudo, de que toda lei pode ter qualquer interpretação. Esse tipo de ideologia tomou conta das faculdades brasileiras, tomou conta dos bancos escolares, formou os nossos juízes e advogados, e tudo que a gente vê hoje acontecendo aí, nós temos que fazer o meia-culpa e dizer, olha, nós temos uma parcela de culpa nesse processo, é necessário que nós repensemos o papel do professor num caráter mais técnico e menos político-ideológico. Paulo Freire tem muita culpa nisso também. Outro problema é que nós temos um curso no qual praticamente não existe resolução de problemas e estudo de caso, né? O aluno de Direito ele entra na faculdade e fica lendo, e hoje nem lê doutrina de boa qualidade, nem lê teoria de boa qualidade, ele lê doutrina mesmo, doutrina é coisa da igreja, né? Ele lê manual, e isso implica que não são trabalhadas competências e habilidades. Eu, no final, eu vou fazer uma proposta de como eu acho que nós deveríamos pensar o curso de Direito a partir do curso de Medicina. Mas eu já quero colocar uma questão aqui. Um aluno de Medicina da Federal, os cursos de Medicina eu tive cuidado de... A medicina trabalha hoje com metodologia preponderante no Brasil, uma metodologia chamada de PBL, em português é ABP, aprendizagem baseada em problemas. E eu tive curiosidade, nos anos 90, eu fui a Lages, conhecer o funcionamento do curso de Medicina de Lages, que tem por base o curso de Maringá e de Londrina, que são os mais antigos, utilizar essa metodologia. E depois, já nos anos 2000, eu fui a Santa Cruz, minha terra natal, conheci o curso de Medicina da Unisc, que trabalha com metodologia híbrida, PBL e tradicional. E agora minha filha faz medicina e a UFSC usa o modelo híbrido. Eu acompanho um pouco a situação dela. Eu já tinha visto isso em Lages, quando fui lá na década de 90, o aluno da primeira fase de medicina ele ia para as vilas e favelas fazer levantamento sobre causas de doenças. Se tinha mosquito, esgoto, etc., quais eram os problemas. No curso de medicina da UFSC, o aluno, no primeiro semestre de faculdade, ele já vai para o posto de saúde. Ela está no 4º semestre, e há 4 semestres ela passa um dia, uma tarde por semana no posto de saúde, acompanhando o atendimento do médico. E, desde a terceira fase, ela já corta cadáver, tira a pele, tira a veia, e já está começando a entrar na cirurgia. Estou falando num curso de 6 anos, e ela está no 4º semestre agora. A partir do 3º já está fazendo isso. No curso de Direito, regra geral, o aluno vai ver os autos de um processo lá na 7ª fase. Ou seja, quando ele já está, a não ser que ele tenha estagiado fora. Se ele depender do curso, ele talvez vá ver um processo na 7ª. Talvez, porque alguns cursos começam o estágio na 8ª fase. E, portanto, ele vai ver os autos físicos um ano antes de fazer o exame de ordem. Alguma coisa está errada. Até aí, ele leu e escutou o professor e leu. É muito pouco para que ele possa estar preparado, quando ele sair da faculdade, para exercer o mercado. Quais são os problemas que eu percebo como problemas principais na formação profissional das pessoas que saem desse curso? Primeiro, que nós saímos preponderantemente preparados para o litígio, para a advocacia forense, em especial a advocacia. Os cursos de Direito estão ainda centrados, os escritórios modelo trabalham funcionalmente em torno da advocacia. Mesmo que 80% dos alunos, isso é pesquisa feita no âmbito do ENAD, mesmo que 80% a 82% dos alunos respondam que não querem ser advogados, que querem fazer concurso público. Mesmo assim, a faculdade, o tipo de funcionamento da faculdade é para os 18% que, em tese, pretendem ingressar na advocacia. E há uma redução, regra geral, da advocacia litigiosa.
São pouquíssimos os cursos de direito no Brasil onde você tem disciplinas de arbitragem, mediação, negociação e que se trabalhe com essas técnicas no âmbito da própria prática jurídica. Fazer um parênteses. As novas diretrizes que estão em discussão no Conselho Nacional de Educação tornam a mediação obrigatória na prática, na teoria, ela passa a ser um tema transversal do curso como um todo. Inclusive, por sugestão da professora Ione, nós encaminhamos, a nossa comissão encaminhou uma sugestão ao Conselho Federal, e a ideia de preparação para a justiça, a nossa ideia foi para a justiça da paz, mas acabou ingressando nas diretrizes a sugestão de preparação para a justiça do consenso, em vez de paz. Mas a ideia está nas diretrizes. Então, nós provavelmente teremos uma mudança em seguida. A preparação para as demais atividades clássicas, magistratura, Ministério Público, etc., praticamente não existe. Não, eu já disse antes, não prepara para ser mediador, árbitro. As faculdades de Direito também não preparam para atividade de retaguarda, como pesquisa e administração. Você vai dizer, não, mas tem TCC. Tem recorta e cola. Me desculpe, mas quem tiver mínimo de leitura, se alguém tiver a mínima noção do que se chama epistemologia, a discussão dos pressupostos de produção do conhecimento científico, sabe que tudo que se faz, 99,9% que se faz na pesquisa na área do direito não é pesquisa, recorta e cola não é pesquisa. Então, nós temos uma situação bastante complicada, porque nós não somos... Vamos dizer assim, essencialmente, um bom profissional de direito deveria saber pesquisar precedentes, legislação internacional. Não. O que ele faz é ler manual, ver citações que interessam, recortar e cola. Ou seja, ele não aprende na faculdade critérios de pesquisa jurisprudencial, de critérios de pesquisa de precedente, critérios de pesquisa de dados que podem ajudar. Esse tipo de pesquisa, que seria muito pesquisa efetiva, para ele, no exercício da profissão, ela não é praticamente trabalhada nem na pós-graduação em Direito. Aí não é crítica à graduação. A crítica à graduação é especialização, mestrado e doutorado. Vale em todos os níveis. E o pessoal do mundo virtual, né, não prepara para compreender e atuar no mundo virtual. A maioria dos advogados cai em pegadinha ainda de e-mail falso e instala no computador, no celular, uma coisa básica que não deveria acontecer em nenhuma hipótese. O que, frente a esse quadro de quantidade de cursos, de problemas existentes, o que normalmente tem se apresentado como proposta para resolver o problema? O que a OAB tem apresentado? Vamos falar oficialmente. A OAB, em 2014 e 15, ela fez reuniões no Brasil inteiro, a nossa seção, a nossa Santa Catarina fez, e construiu um documento que foi o Conselho Nacional de Educação, propondo alterações no curso de Direito. Eu sempre digo que eu tenho vergonha daquele documento. É uma piada de 3 páginas, nas quais a OAB pede a inclusão de 7 disciplinas novas, entre eles Direito Eleitoral, em que a OAB pede um cargo no Conselho Nacional de Educação e pede o direito de veto, ou de impedir a criação de novos cursos. É isso que a OAB... É assim que o discurso oficial do Conselho Nacional de Educação, da Comissão Nacional de Educação Jurídica, acha que resolverá os problemas do ensino do direito, colocando mais disciplina, tendo direito de veto à criação de novos cursos, o que é inconstitucional, porque o artigo 109 da Constituição estabelece que isso cabe ao poder público, com base em avaliação de qualidade. Então, a Constituição... essa é uma briga histórica minha. Quando eu aceitei o convite do Paulo para a comissão, e para estar hoje aqui, eu disse, Paulo, tu sabe que eu tenho divergência com algumas posições históricas do Conselho Federal do OAB. Ele disse, não, eu sei. A nossa OAB é democrática e nós aceitamos a diferença. Então, eu também estou aqui para apanhar de todos que pensam diferente de mim, sem nenhum problema. Acho que é no debate que a gente cresce.
eu estava falando sobre a criação de novas disciplinas. Essa história de criar novas disciplinas, em 2004, nas novas diretrizes, criaram a disciplina de psicologia, história, antropologia e ética, se tornaram obrigatórias. De 2004 para cá, os processos de ética profissional aumentaram ou diminuíram? A informação que eu tenho das OABs é que aumentaram. Bem, se criar a disciplina de ética tornasse alguém mais ético, nós deveríamos ter tido uma redução, já que a disciplina de ética se tornou obrigatória. Se uma melhor relação com os clientes, com os advogados, com os demais advogados, para o Ministério Público, dependesse de conhecer psicologia, nós também deveríamos nos relacionar melhor. Psicologia agora é obrigatório. Então, assim, o que demonstra os dados históricos é que a inclusão de disciplinas não resolve problemas. O fato de você incluir um conteúdo novo num curso não significa que a inclusão desse curso vai resolver nem naquela questão específica o problema que existe. Então, essa é uma falsa questão. Mas eu estava comentando sobre a questão da manifestação da OAB. Eu sempre fui de uma posição muito clara. Me parece que a OAB, e ela trouxe para isso para ela no Estatuto de 94, foi uma proposta do professor Paulo Luiz Neto Lobo, que foi também membro do Conselho Nacional de Justiça e foi conselheiro federal da OAB, foi um dos primeiros presidentes da Comissão Nacional de Educação Jurídica. Eu estive na comissão do Provão por 3 anos, a convite do Paulo Lobo, indicado pelo Conselho Federal da OAB, em 96, 97, 98. Ela parecia uma ótima ideia. Eu acho hoje uma péssima ideia. Por quê? Porque, de um lado, a gente opina, e a opinião não é respeitada. E não é respeitada porque a Constituição não avaliza. A Constituição diz que isso é uma competência do poder público. Então, a OAB não pode mais que opinar. O máximo que a lei poderia dar para a OAB é o que ela deu, o direito de opinar. Nós opinamos, e a nossa opinião não vale nada, e a gente tem um trabalho tremendo. Eu vou a São Miguel do Oeste, eu vou fazer 660 quilômetros na segunda, para terça-feira visitar uma instituição, e na quarta eu vou fazer 660 quilômetros de volta, porque o nosso representante da comissão no Oeste é da instituição concorrente. Então, eu não posso pedir que ele visite a concorrente dele, seria um problema ético. Então, vou eu a São Miguel do Oeste. Isso é custo para a OAB, a sorte que eu sou aposentado, né, Paulo? Então, eu tenho tempo para ir. A OAB tem um custo imenso, um custo pessoal das comissões, para a gente opinar em algo que não vai ser ouvido. Quando, na realidade, o poder que a gente tem é o exame de ordem. Não importa se tem 1 milhão, 1.000 cursos, 2.000 cursos, 3.000 cursos, se formam 150 mil, 200 mil, 300 mil. Só que recebe a carteirinha quem passa no exame de ordem. A questão é o exame de ordem. A questão não é a quantidade de cursos ou opinar sobre os cursos. É uma falsa questão. Até porque, a não ser que se mude a Constituição. Se não mudar a Constituição, vai continuar. Além disso, não tem sentido, porque a Faculdade de Direito, ela forma juízes, promotores e delegados. Então, se nós tivéssemos um poder de veto, o poder de veto teria que ser de todas as profissões jurídicas, não poderia ser exclusivamente da OAB. Embora, historicamente, a OAB é a que mais se preocupa com o tema. Nós não podemos negar a importância que a OAB tem na discussão do ensino do direito de 92 para cá. Isso começa com Paulo Lobo, em 92, e com a criação... A Comissão Nacional de Educação Jurídica foi criada em Florianópolis, para quem não sabe. Foi criada na presidência, quando era presidente da OAB, Marcelo Lavener. Foi criada no primeiro Congresso Internacional de Direito Alternativo, no Hotel Castelmar, e o primeiro catarinense a integrar a comissão, o professor Edmundo Lima de Arruda Júnior. Depois estiveram na comissão o professor Paulo Roney, e atualmente está a professora Niladir Butzki, que é membro da Comissão Nacional. Então, a OAB tem uma história de presença na comissão, e a comissão foi criada aqui em Santa Catarina. E grande parte dos avanços que a gente teve nas últimas décadas se devem à comissão. O fato de eu ter discordâncias em alguns pontos com a comissão não me faz deixar de reconhecer o papel primordial que essa comissão teve nas diretrizes de 96 e nas diretrizes de 2004, na construção do modelo que está valendo até agora.